Criando relatórios em formato PDF. Neste curso, você vai aprender como integrar um processo Visage com um sistema externo invocando um Web Service Swap e enviando informação ao mesmo para criar um relatório em formato PDF. Um banco possui um processo de solicitação de produtos que começa com o registro da informação do cliente, e o processo continua com um relatório no formato PDF, que deve ser gerado antes da atividade conferir o resumo da solicitação, na qual vai ser utilizado esse relatório para tomar uma decisão aprovando ou rejeitando o conjunto de produtos solicitados por um cliente. No banco, existe um web service que aceita um XML com os dados de estrutura ou desenho do relatório. Por isso, o serviço simplesmente criará o arquivo. Para enviar a informação é necessário configurar um esquema XML para obter a informação do processo. Também é preciso configurar uma transformação para converter o XML gerado pelo esquema em outro XML com a estrutura e os dados do relatório. Agora, desde o processo de solicitação de produtos, vamos invocar o Web Service externo gerar PDF. Para fazer isso, vamos ao passo 6 no assistente e depois selecionamos a opção Definir interfaces de integração. O diagrama do processo será mostrado. Selecione a atividade Gerar relatório de análise, já que desde esta atividade se invocará e salvará a resposta do Web Service Gerar PDF. Quando clicamos sobre a atividade, o assistente de configuração é executado para configurar a invocação do serviço em 4 passos. No primeiro passo, definiremos a URL do serviço. O serviço utilizar o protocolo SWAP. Por tal motivo, selecione a opção SWAP. Depois, digite a URL do serviço gerar PDF e depois clique no botão Ir. Observe que Visage detecta automaticamente todos os métodos disponíveis nesse serviço web com seus respectivos parâmetros de entrada e saída. Selecione o método Gerar PDF. Quando se seleciona o método, uma nova interface é definida. Por este motivo, o campo nome da interface é preenchido automaticamente com o nome do método. Porém, se desejar, pode-se modificar. Várias interfaces podem ser agrupadas em um sistema. Portanto, se o sistema já existe, pode-se selecionar para criar a interface dentro dele. Para este exemplo, o sistema não existe. Portanto, defina o nome como Sistema PDF. Depois disso, selecionemos a opção Usar mapeamento complexo e, finalmente, clicamos em Seguinte para continuar com o segundo passo, Envio de dados. Aqui vamos configurar o esquema sobre a entidade solicitação de produtos para, desta forma, obter os dados que serão incluídos no arquivo PDF. Depois, vamos configurar a transformação sobre este esquema. Por tal motivo, selecione a entidade solicitação de produtos. Clique sobre a opção Definir esquema. Agora, selecionamos os atributos que se necessitam incluir no relatório. Tenha em conta que aqui estamos selecionando os atributos, mas realmente Visage está criando um XML para que, quando o processo seja executado, seja enviado junto com os dados dos atributos. Com o último passo, definimos o esquema XML, mas este não tem o desenho definido para o relatório. Ele não tem as tabelas, imagens do arquivo e etc. Por isso, selecionamos a opção Definir transformação XSL para, desta maneira, configurar o arquivo de transformação. Leve em consideração que a transformação foi construída fora de Visage e que ela foi feita especificamente para o esquema XML configurado. Clique em Seguinte para ir ao terceiro passo, Dados da resposta. Aqui devemos configurar em onde Visage vai armazenar a resposta do Web Service Gerar relatório, mas, para esse exemplo, o serviço foi desenhado especificamente para o processo de solicitação de produtos. Por tal motivo, esse serviço responderá a um XML que contém uma estrutura igual à estrutura do modelo de dados do processo. Portanto, Visage lerá este XML e armazenará o arquivo no atributo relatório resumo da entidade cliente. Com a conclusão, não é preciso mapear dados de resposta. Clique em Seguinte para ir ao quarto passo, Gerenciamento de erro.
Neste ponto, podemos manipular erros de negócio como parte da resposta da invocação do web service. Como padrão, se um erro acontece, é lançada uma exceção, mas é possível configurar uma rota para validar se dentro da resposta existe uma mensagem de erro. Neste exemplo, o serviço de gerar PDF não responde erros de negócio, portanto, clicamos no botão Finalizar. Até aqui, a configuração necessária para integrar o processo com o sistema externo, invocando um web service para criar um relatório em formato PDF. Obrigado por seu interesse em Visage, a solução preferida pelos especialistas em BPM.